بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Em nome de Allah, que a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com o seu mensageiro Muhammad e com todos os mensageiros que o antecederam. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente e que faça com que este nosso encontro seja abençoado. Estamos hoje no dia 15 de Sha'ban. Estamos hoje no dia 15 do mês de Sha'ban, que é o mês que antecede ao mês de Ramadã. E devemos então falar algo sobre o Ramadã e sobre como devemos receber esse nobre mês, o qual Deus Altíssimo seja fez muito especial. Falamos num encontro anterior sobre a importância do mês de Sha'ban também. A importância do mês de Sha'ban, este mês no qual estamos e que antecede ao mês de Ramadã. E citamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamais jejuou um mês inteiro além do mês de Ramadã. E jamais jejuou um mês, e jamais jejuou muitos dias de um mês, como jejuou no mês de Sha'ban. Como se fosse uma introdução, ou como se fosse um preparatório para a recepção do Ramadã. Todos os muçulmanos no mundo inteiro esperam esse mês. Esperam esse mês e ficam felizes com a sua vinda. Por quê? Dentre os textos que são narrados sobre o mês de Ramadã, é citado que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, quando chegou o primeiro dia do mês de Ramadã, disse aos seus companheiros: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. النبي صلى الله عليه وسلم, o mensageiro de Deus, o profeta de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, disse: قد جاءكم رمضان, vos chegou o mês de Ramadã. E explicou o que é o mês de Ramadã. قد جاءكم شهر قد جاءكم رمضان شهر مبارك, vos chegou o mês de Ramadã. Primeiro ponto que citou: شهر مبارك, um mês abençoado. Segundo ponto citado: افترض الله عليكم صيامه, Deus estabeleceu sobre vós o jejum nesse mês. É uma obrigação o jejum nesse mês. O terceiro ponto citado pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele: تفتح فيه أبواب الجنة, neste mês são abertas as portas do paraíso. Quarto ponto: وتغلق فيه أبواب الجحيم, e são fechadas as portas do inferno. وتغل فيه الشياطين, outro ponto, um quinto ponto, e são acorrentados os demônios. E o último ponto citado nesse texto, em outros textos, em outras palavras que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sobre Ramadã, há muitas outras qualidades e virtudes. Mas nesse texto, por fim, disse: neste mês há uma noite que é melhor, ou seja, mais valiosa que 1000 meses. Aquele que for privado dessa noite, que for privado, for proibido, que perder o benefício dessa noite, estará a perder muitas coisas. Estará a ser privado e proibido de benefícios incalculáveis. Então, assim o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, incentivava os seus companheiros a se preocupar com esse mês. Então, nesse nosso encontro, há 15 dias do Ramadã, vamos refletir um pouco sobre algumas das virtudes do Ramadã. Porque
quando se fala Ramadã, estamos a falar do jejum, que é obrigatório nesse mês. Quando se fala do jejum, estamos a falar da adoração a Deus Altíssimo Seja. E na verdade a adoração a Deus Altíssimo Seja é a principal razão pela qual o ser humano foi criado. Assim Deus Altíssimo Seja revelou no Alcorão Sagrado e esclareceu dizendo: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. E não criei os gênios e os humanos senão para me adorarem. Não necessito deles alimento, nem necessito deles sustento. Deus é que sustenta. Deus não criou a humanidade ou criou o universo por necessidade. Não criou a humanidade e não criou o universo por fraqueza. Queria algo e alguém que o fortalecesse. Deus é o poderoso. Deus é o autossuficiente. Todos dependem dele e ele não depende de ninguém. Então o ser humano é aquele que foi criado por Deus para adorá-lo. Imaginem, Deus não precisa da nossa adoração. Nos céus, anjos enchem os céus adorando a Deus Altíssimo Seja. E os próprios seres e criaturas que nós vemos habitualmente são, na nossa crença, adoradores a Deus. Porém, são adoradores a Deus diferente da nossa adoração. Como adoram a Deus? Adoram a Deus obrigatoriamente, sem escolha. Ou seja, adoram a Deus arbitrariamente. Nós adoramos a Deus por escolha. Por isso, Deus deu ao ser humano o raciocínio e há entre os seres humanos quem é crente, há quem é descrente. Vejam como é bonito o texto onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita sobre a adoração dos anjos a Deus Altíssimo Seja. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz, a tradução aproximada: os céus tendem a cair. Os céus estão quase caindo. E deveriam cair. Porque não há um espaço de um palmo no céu sem que esteja ali um anjo prostrado ou inclinado a Deus Altíssimo Seja. Os céus tendem a cair. Por quê? Porque não há no céu um palmo, um espaço de um palmo, onde não há ali um anjo prostrado ou inclinado a Deus Altíssimo Seja. E imaginem ainda mais, quando chega no dia do julgamento, no dia do juízo final, após o fim desse mundo, os anjos se dirigem a Deus e dizem a seguinte palavra: Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Louvado seja o Senhor. Não adoramos a ti como devíamos. Imagina, é uma criatura que está durante toda a sua vida, todos os momentos da sua vida, cada segundo de vida está em inclinação, prostração e adoração a Deus. E aí chega no dia do juízo e se dirige a Deus e diz: louvado seja o Senhor, não te adoramos como o Senhor merece. Não te adoramos à sua altura. Imaginem, então olhem para o ser humano, observem o ser humano fraco, faz alguma coisa de adoração, presta alguma adoração, uma oração, um jejum, com fraqueza, com cansaço, às vezes fazemos mal feito e ainda achamos que somos o quê? Grandes virtuosos, íntegros. Por isso, é costume do muçulmano sempre, depois da adoração, pedir a Deus Altíssimo Seja que Deus aceite, e que Deus tenha misericórdia, e que Deus nos perdoe. E é isso que nós queremos agora, discutirmos sobre essa adoração, sobre o mês, sobre o jejum, sobre outras adorações, para podermos cumprir ao máximo, para podermos
chegar próximo do perfeito. Então nós queremos o que? Aperfeiçoar. Nós queremos aperfeiçoar, e aquilo que temos de falta, Deus Altíssimo seja, perdoa e tem misericórdia. Eu gostaria de citar alguns pontos que são parte imprescindível para todo muçulmano dentro do mês de Ramadã. Algo assim muito profundo e que deve ser refletido. O Ramadã e o muçulmano. No Ramadã, o muçulmano deve saber que ele estará em purificação. No Ramadã, o muçulmano estará em destaque. Então, o primeiro ponto, a purificação. O segundo ponto, o destaque. Terceiro ponto, em educação. Você está numa escola e essa escola tem regras. E nessa escola você aprende várias matérias e no fim das aulas você tem uma prova, você é reprovado ou aprovado. E aprovado ou reprovado por quem? Por Deus Altíssimo seja. E quem estabeleceu essa escola? Deus Altíssimo seja. Como Deus estabeleceu essa adoração? Deus Altíssimo seja disse: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Ó vós que credes, Deus vos prescreveu o jejum, assim como o prescreveu para os povos que vos antecederam, para que sejais piedosos, para que alcancem o temor a Deus. Ayyaman ma'dudat. Depois do versículo seguinte, Deus inicia esse versículo com essas palavras: dias contados. Ayyaman ma'dudat. São dias contados. E aí depois vem o resto dos versos para citar mais sobre as regras do jejum. Então, eu disse purificação, destaque, educação. Muitas pessoas adoram a Deus. Muitas pessoas rezam. Muitas pessoas jejuam. Mas com certeza não são todas as pessoas iguais. Não são todas as pessoas do mesmo nível na adoração. Então, Deus quer te purificar e quer te escolher e te selecionar. Depois de te escolher, vem o destaque. Você deve ter a convicção e deve ter a crença de que Deus te destacou ao te dar uma chance, uma oportunidade como essa. Que é a oportunidade de ter um mês abençoado. Um mês onde Deus multiplica as boas ações. Por falar nisso, Deus te deu esse mês, Deus nos deu esse mês, e se você refletir bem, nesse mês nós cumprimos adorações que também são feitas fora desse mês, fora do mês de Ramadã. Porém, o que acontece no Ramadã? Há uma intensificação dessas adorações. Fora do Ramadã tem oração, mas no Ramadã você tem a intensificação das orações. Fora do Ramadã também a pessoa pode jejuar, porém no Ramadã é obrigatório. No Ramadã é farad. No Ramadã o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: "Iftarad Allahu alaykum siyama." Iftarad, obrigou. Farad é então uma obrigação. O que significa obrigação? Não significa que cada um vai ser puxado pelo pescoço e deve jejuar. Se não jejuar é morto. Mas significa, quando falamos obrigação, que se a pessoa não cumpre, está a pecar e está a desobedecer a Deus Altíssimo seja, naquilo que ele prescreveu, naquilo que ele estabeleceu, naquilo que ele determinou como lei dele. Então,
O jejum pode ocorrer fora do Ramadã, mas no Ramadã é obrigatório. Por exemplo, a zakah, a doação não é específica do Ramadã, porém, muitas pessoas deixam para fazer as suas doações no Ramadã. Fazem as contas de seu zakah, de sua doação obrigatória, no Ramadã. Por quê? Sabem que no Ramadã há a multiplicação de todas as boas ações. Dezenas de vezes. Por exemplo, o Alcorão Sagrado, a leitura do Alcorão. Jamais alguém pode chegar e dizer, olha, quando chegar o mês de Ramadã, eu vou ler o Alcorão, vou ler o Alcorão 10 vezes. Vou completar a leitura do Alcorão 10 vezes. Mas depois do Ramadã, pronto, eu desligo. Ou seja, o cidadão fecha o Alcorão, coloca em cima da estante durante 11 meses. No mês de Ramadã, é aquela leitura, reflexão, e logo no primeiro dia, depois do mês do Ramadã, fecha o Alcorão, guarda, até pode ter até um porta-objeto, às vezes há pessoas que têm umas sacolinhas bonitas, tal, guarda o Alcorão para quê? E diz para ele, olha, te vejo no próximo ano. Não é essa a conduta do muçulmano. Não é essa a educação do muçulmano. O que temos no Ramadã, então, o que é? A intensificação das ações. A intensificação da adoração. A leitura do Alcorão fora do Ramadã, no Ramadã é intensificado. Há orações fora do Ramadã, no Ramadã é intensificado. O jejum pode ser feito fora do Ramadã, no Ramadã é obrigatório. As doações ocorrem em qualquer parte do ano. No Ramadã, as pessoas estão mais inclinadas ao bem e se sentem na obrigação de fazer ainda mais doações e assim por diante. Então, são 4 pontos importantes que a gente deve citar aqui. Para a purificação, nós devemos lembrar que o Ramadã está relacionado ao jejum, está relacionado ao Alcorão, porque no versículo nós lemos Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, o mês do Ramadã no qual foi revelado o Alcorão. Então, com certeza a pessoa não vai deixar de ler o Alcorão ou completar até mesmo a sua leitura durante o mês, e é isso que acontece entre os muçulmanos. Então, As-Siyam, Al-Qur'an, Al-Qiyam. O que é Qiyam? A oração de noite. Outro ponto importante é Zikr. Lembrar de Deus Altíssimo seja. Estou escrevendo aqui para a gente acompanhar a recordação de Deus. Vamos dar um exemplo de cada um desses pontos. E um quinto ponto também a gente pode citar, que é a doação, a zakah. O jejum é conhecido, que o mês de Ramadã é conhecido como o mês do jejum. Falou Ramadã, muçulmanos e não muçulmanos, em sua maioria os não muçulmanos, conhecem que Ramadã é o mês em que os muçulmanos jejuam, etc. Segundo ponto, o Alcorão. Vejam a importância do Ramadã e o Alcorão. Vejam a relação entre o Ramadã e o Alcorão. E a importância da leitura do Alcorão e da reflexão do Alcorão dentro desse mês. Por quê? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Porque é o mês no qual foi revelado o Alcorão. O significado disso é que Deus Altíssimo seja fez descer o Alcorão sagrado min al-Lawh al-Mahfuz, que é chamada a tradução literal a tábua preservada, que está no 7º céu, fez descer o Alcorão dos céus até o primeiro céu, até o céu mundano. Então, fez descer o Alcorão dos céus até a Sama' ad-Dunya, até o céu mundano, e aí depois
quando do envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Alcorão foi sendo revelado aos poucos, ou como é citado, alternadamente. Não foi revelado de uma só vez. Agora, o Alcorão Sagrado no Ramadã desceu dos céus para o primeiro céu, ou chamado na língua árabe as-sama' ad-dunya, o céu mundano. E vejam, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, revisava o Alcorão Sagrado com o anjo Jibril, alayhi salam, que a paz de Deus esteja com ele. E revisava mais ainda o Alcorão durante o mês de Ramadã. Por isso é citado que o anjo Gabriel o visitava no Ramadã 2 vezes para revisar a recitação do Alcorão Sagrado. Então, por isso também é chamado o mês do Alcorão. Então, Shahrul Siyam, mês do jejum. Shahrul Quran, o mês do Alcorão. Também é chamado Shahrul Qiyam, é o mês da oração noturna. Por isso tem uma oração específica que é estabelecida para o mês de Ramadã. Por isso há Salat al-Tarawih. E aí a pessoa deve procurar rezar Salat al-Tarawih e rezar durante a madrugada. E aí temos a intensificação disso nas 10 últimas noites, onde temos também al-i'tikaf, a vigília na mesquita. E a pessoa, então, você ao ouvir isso, muitas dessas coisas pode ser que não está ao alcance de todos vocês. Muitas dessas ações, dessas adorações, não estão ao alcance de todas as pessoas. Então, quando você ouve sobre cada assunto desse, você vê o que está ao seu alcance e se esforça para se reservar no Ramadã para cumprir algo disso. Então, e devemos sempre prestar atenção nos termos. Quando dizemos o jejum é obrigatório o jejum. As orações obrigatórias são 5. Por exemplo, essa oração, a oração da noite, Al-Qiyam, não é uma oração obrigatória, mas é uma oração que vai trazer muitos méritos para quem a cumpre. E vai trazer muita bênção. E vai trazer muita tranquilidade e serenidade para quem reza a oração de Al-Qiyam, ou oração noturna, nos dias e nas noites do mês de Ramadã. Então, por exemplo, Al-Qiyam não é então obrigatório, mas é uma sunnah, é uma recomendação que a gente não deve perder. E, por exemplo, quando a gente falar a vigília na mesquita, que é al-i'tikaf, o que significa al-i'tikaf? É permanecer na mesquita durante um período. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam se retirava desde a primeira das 10 últimas noites, vamos dizer, desde o dia 20 até o último dia do Ramadã, 9 ou 10 dias. É impossível para muitas pessoas. Quantos dias a pessoa pode dedicar em vigília? Ela dedica. Ou, por exemplo, as nossas irmãs que têm família, têm filhos, devem estar em casa. Por isso, até mesmo as obrigações da mesquita, elas são mais dos homens. E isso até não é por motivo de machismo, é por motivo de natureza. A mulher, ela não tem as mesmas condições que o homem tem em se locomover, estar nas mesquitas. Ela tem dias e noites que necessita estar em família, cuidando do seu lar, cuidando dos seus filhos e assim por diante. Por isso, a mulher tem o mesmo mérito e as mesmas recompensas que o homem em muitas ações, mesmo fazendo menos. Por exemplo, a oração em casa para a mulher é melhor para ela do que a oração na mesquita. Enquanto para o homem, para que a sua recompensa seja maior e multiplicada, a sua oração deve ser feita na mesquita. Um exemplo fora do nosso assunto. Então, o jejum, o Alcorão, Al-Qiyam. O quarto ponto é Zikr.
lembrar de Deus, recordar a Deus Altíssimo seja. No penúltimo encontro até nós citamos que podemos, certo, algum dia, em algum encontro nosso, falar sobre o dia do jejum de um muçulmano. Então, a partir do zikr, aqui a recordação de Deus, vamos citar um dia de jejum. Isso para diferenciar entre uma pessoa que acorda realmente intencionando o jejum, jejua, porém não tem nada durante o dia de seu jejum de oração, nem de leitura de Alcorão, nem de recordação a Deus Altíssimo seja. E também não segue a educação de uma pessoa que está em jejum. O jejum não interferiu nem diretamente nem indiretamente nessa pessoa. Então vejam, a recordação a Deus. Então, estamos agora no começo de um dia. O muçulmano acorda antes da alvorada. Vamos supor que a alvorada é às 5 horas e 30 minutos. A oração do Fajr, a alvorada. Que é o horário em que se dá início o jejum. Acordo uma hora antes, por exemplo, às 4h30, uma hora e meia antes, às 4. A pessoa procura rezar o que pode durante a noite e deve aprender a oração da noite. E temos antes do jejum as-sahur, que é a alimentação antes do jejum. O que é essa alimentação? É uma recomendação do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Mesmo que a pessoa ela não tenha vontade, não tenha apetite para comer, ela deve acordar e, como o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse, nem que tome um gole d'água. É também uma adoração isso. Ou seja, como se fosse um preparatório para estar forte para o dia de jejum. E está se preparando, acordando para intencionar. Diferente de quem acorda só para rezar e já entra no jejum e nem antecedeu esse jejum com uma alimentação. Vejam, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse o seguinte: a minha nação estará bem enquanto atrasar o sahur e apressar o desjejum. Então a pessoa faz o sahur, faz a alimentação prévia de jejum, a alimentação antes do jejum, bem próximo do horário em que vigora o jejum. E o desjejum deve ser feito logo quando se põe o sol. E aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, recomendou. Disse, façam as-sahur, ou seja, se alimentem antes da hora de vigorar o jejum. Porque os povos que nos antecederam não faziam as-sahur. Em outro dito também ele disse, tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Façam o sahur, porque no sahur tem bênção. Então qual é o nome que a gente está falando aqui? Vamos escrever sahur. H-U-R. Então alimentação antes do jejum. E aí a pessoa faz preces a Deus para que Deus aceite esse dia de jejum. Entra o horário, intenciona o jejum, intenciona esse dia de jejum. Isso é no coração, não precisa ser dito. E entra o horário da alvorada. A pessoa que tem a mesquita próxima de sua casa deve ir à mesquita, principalmente o homem. A mulher faz a sua oração em sua residência. Então o homem se dirige à mesquita, faz a oração em grupo. E aí as pessoas divergem. Uma pessoa pode poder ainda voltar para casa, ainda dormir 1 hora ou 2 horas antes de ir para o seu trabalho, para o seu estudo. Outras pessoas, por exemplo, já devem logo sair para o trabalho. Por exemplo, aí já vamos estar em volta de 6h30 da manhã. Então a pessoa vai para o seu afazer diário normalmente. Trabalha e deve sempre ter em mente, levar em consideração que está de jejum, ter a educação de uma pessoa que está se consagrando com uma adoração a Deus Altíssimo seja. Vejam, é uma adoração que dura durante todos os segundos do dia.
Vejam, a oração, por exemplo, tem um horário. Eu entrei na oração, Allahu Akbar, comecei a rezar, cerca de 8 a 10 minutos acabei de rezar. Fui para a minha ocupação, e assim foi. O jejum, você, a partir do momento que você intencionou antes da alvorada, e você agora se abstém de comer e de beber, e você permanece assim, você está em permanente adoração. Então, a pessoa carrega isso em sua mente, leva isso em consideração e tenta se consagrar com os diversos benefícios do jejum. Se abstém de dizer vãs palavras, de insultar as pessoas, faz silêncio ao máximo. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, também ressaltou isso, dizendo: se alguém te insultar, diga inni sa'im, inni sa'im. Diga estou de jejum, estou de jejum. Ou seja, como um ensinamento para que a pessoa tenha controle sobre si. E é uma das educações do jejum. E assim, durante o dia, reserve uma hora para a leitura do Alcorão, cumpra as orações. Você vai ter a oração do Zohar, depois do Asr, e aí vai chegar perto da hora da quebra do jejum. Temos esse quarto ponto, que é a zikr, a recordação a Deus. Recordar a Deus durante o jejum, durante a noite. Vejam, por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, recomendou que a pessoa fizesse preces antes de quebrar o jejum. Disse: entre os horários ou ocasiões em que Deus atende à prece de quem implora a Ele, quando você vai quebrar o jejum. Ou também, estando de jejum. Você está em adoração permanente. Então, Deus atende ao seu pedido, com a sua permissão, exaltado e altíssimo seja. Então, a pessoa não perde a oportunidade de implorar, pedir, fazer du'a e lembrar o nome de Deus. Por exemplo, ao quebrar o jejum, temos até uma prece que é narrada, que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, a lembrava antes de quebrar o jejum. Ele dizia: Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق. Ou seja, ó Allah, para ti jejuei e com a tua graça quebrei o jejum. Ya Allah, para ti jejuei, com a tua graça quebrei o jejum. Esse sustento que eu tenho, essa alimentação, foi uma dádiva tua. Então, e com a tua graça quebrei o jejum, a sede se foi, e as veias se dilataram, e a recompensa se firmou com com a permissão de Deus, com a anuência de Deus. Então, Ya Allah, para ti jejuei, e com a tua graça quebrei o jejum, a sede se foi, as veias se dilataram, e a recompensa se firmou com a anuência de Deus. E aí, depois disso, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quebrava o jejum com tâmaras. Pessoa que tem a oportunidade de quebrar o jejum com tâmaras, que o faça. Em segundo lugar vem água. Tomar água. E assim, depois disso, a pessoa reza o Maghrib. Depois de quebrar o jejum assim, de maneira rápida e devagar, para não haver aqui um problema de saúde, né? Muitas pessoas, aquelas pessoas que não seguem assim o jejum como adoração, não cumprem o jejum como adoração, acabam por apenas esperar a hora de comer e beber. E tem aquele banquete à sua frente e comem de tudo que está à frente, e realmente estavam com fome e podiam até fazer isso. Porém, o que acontece? Logo depois dessa alimentação pesada, não resta a eles senão dormir. O cidadão já tem que se jogar no sofá e vai até a meia-noite, quando ele vai ainda poder se levantar para se dirigir à cama para dormir.
Então, não é assim o dia e a noite do muçulmano que quer jejuar e alcançar os méritos do jejum. Então, quebra o jejum com algo leve. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, o fazia com tâmaras e água. Você não tem tâmaras, o faz com água. E algo que seja leve, depois cumpre a oração do Maghrib, da oração do pôr do sol. E depois disso, pode jantar, pode se alimentar. E a pessoa se prepara para a oração do Isha. A pessoa, por exemplo, se dirige às mesquitas, faz a oração do Isha e as orações também de Al-Qiyam ou Al-Tarawih e assim por diante. E aí a pessoa também tenta logo dormir cedo para poder acordar na madrugada, para ainda um pouco recordar a Deus antes de um novo dia de jejum e para poder se alimentar quando acordar antes da alvorada. Então, esse dia e noite da pessoa que jejua é um dia valioso. Agora, todas essas coisas que citamos não são todas elas obrigatórias. Por exemplo, como eu disse, se alimentar antes da alvorada é recomendável, não é obrigatório. A pessoa ela recitar o Alcorão, se ela não recita e se ela não busca aprendê-lo, tudo bem, não será um pecado. Porém, é uma pessoa que não está a se beneficiar com esses termos que a gente está citando: purificação, destaque, educação. Agora, se nós queremos algo mecânico apenas, e algo só assim para cumprir, vai que vai, então é só não comer e não beber e acabou. Agora a gente quer o valor, a virtude, o destaque, a educação, a purificação. Então, como citamos? Então, no jejum a gente se purifica. Temos no dia do jejum, no dia do Ramadã, o jejum, o Alcorão, Al-Qiyam, a oração, a Dhikr, a recordação a Deus, e por fim a Zakah, que seria a doação. E como é citado, o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, era o mais generoso entre as pessoas. E era ainda mais generoso no Ramadã, quando o anjo Gabriel o visitava e revisava com ele o Alcorão, e a ele foi revelado. Imaginem nós, então, que somos seres humanos comuns, o que precisamos? Precisamos de ter uma ligação direta com esse livro ou com tudo aquilo que se relaciona com esse livro. Então vamos lá dar continuidade. Purificação, agora destaque. No Ramadã, Deus nos ensina que Ele quer que nós, como indivíduos muçulmanos, sejamos destacados. E quer que a nação muçulmana seja uma nação de destaque. Infelizmente, nos dias de hoje, a nação islâmica, assim como um todo, eu não estou a acusar indivíduos, graças a Deus, em todas as gerações, em todos os dias desse mundo, há indivíduos de destaque. Porém, a nação como um todo, nos dias de hoje, não está em destaque. Está ainda na fila de espera. E o Ramadã é uma oportunidade, um fator para que a nação, ela, vamos dizer, ressuscite, para que volte ao nível e ao ponto onde Deus quer que essa nação esteja. A gente não diz que é a nação que recebeu a revelação de Deus, é a nação que tem a religião verdadeira de Deus. Então, onde é que está o avanço nesse mundo? E até mesmo onde é que está o nosso avanço na vida espiritual e na vida após a morte? Nós devemos ser avançados tanto nessa vida como devemos ser avançados também na Akhira, na vida eterna. Então, destaque. Vejam um exemplo. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quando foi enviado por Deus Altíssimo seja, logo no início do envio e das revelações do Alcorão, ele rezava em direção a Beit el-Maqdis, em direção à mesquita de Jerusalém, na Palestina. E até os judeus
que o perseguiam e que o contrariavam, eles diziam entre eles: o que passa com esse homem? Ele, ele se diverge, ele é divergente conosco, ele contraria a nós, mas também segue a nossa qibla, ou seja, reza para a mesma direção que a nossa. Porque Jerusalém é a direção de todos os profetas que antecederam o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. A maioria dos profetas estiveram naquela região e se direcionaram a Beit el-Maqdis. Então o que acontece? Os judeus dizem: olha, como é que ele contraria a gente e ainda se direciona à mesma direção que a nossa? Como ele nos contraria e se direciona à mesma direção que a nossa? O profeta, conforme Deus ordena que seja cumprida a oração. Então ele rezava a Beit el-Maqdis. E aí, então, depois de vários anos, depois de cerca de 2 anos, depois da imigração do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, para Al-Medina, ou seja, isso conta 15 anos depois da primeira revelação em Meca. Então, depois de cerca de 2 anos, menos um pouco de 2 anos depois dele ter imigrado para Al-Medina, Deus revela para ele, revela ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que ele deve se dirigir para Meca, para Al-Kaaba, para a casa sagrada para a casa sagrada em Meca. E aí ele vira. Na região onde ele estava, em Medina, ele precisava exatamente virar totalmente. E tem até hoje uma mesquita que é visitada e que é aberta e que é frequentada para as orações, que se chama Mesquita das Duas Qibla, Mesquita das Duas Direções de Oração, Masjid al-Qiblatain. Ou seja, quando foi revelado ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que ele devia se direcionar para Al-Kaaba, para a casa sagrada em Meca, então um grupo estava a rezar nesse lugar, e aí um homem passou por esse grupo e disse: foi revelado ao profeta que devemos nos direcionar para Al-Kaaba. Durante a oração mesmo, esse grupo que ouviu virou em sentido contrário para rezar em direção à Kaaba. Por que que Deus Altíssimo seja deu ao profeta e à nação islâmica uma nova direção na oração? Para ser uma nação em destaque. Também tem esse significado. E permitiu que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, rezasse durante vários anos de sua vida em direção a Jerusalém, para mostrar que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, não veio para contrariar os profetas. A direção é Deus que determina. Se a pessoa se dirige ao Oriente ou ao Ocidente, Deus ouve, Deus vê. Porém, é a determinação da maneira de fazer tal adoração. Então, agora vos é determinado que se direcionem para essa direção. Vão atender ou não? E até isso foi, então, uma prova. Aqueles que disseram na época: não, eu o seguia enquanto ele rezava para Jerusalém. Se agora ele não reza em direção a Jerusalém, não sigo mais. Então, destaque. Há uma reflexão muito bonita que eu li de um grande sábio muçulmano da atualidade, chamado Dr. Raghib As-Sarjani. Ele cita que antes de Deus ter determinado o jejum do Ramadã, na aula anterior nós citamos quando é que Deus determinou o jejum do mês de Ramadã. Dissemos que foi no 2º ano depois da Hijra, no ano 2 depois da Hijra. Então, Dr. Raghib Sarjani cita que antes de Deus Altíssimo seja, o Dr. Raghib Sarjani cita que antes de chegar
o mês de Ramadã desse segundo ano, no mês de Sha'ban, no qual estamos agora, Deus determinou o jejum. E junto com o jejum determinou outras obrigações também, que mudaram muito o rumo da nação islâmica e o futuro da nação islâmica. E educou muito os muçulmanos. Então temos o jejum. Foi decretado como obrigação no mês de Sha'ban do ano número 2. Então, um mês antes do Ramadã. É decretado o Ramadã, todo mundo já sabe, então agora entra o mês de Ramadã, jejuam. Também no mês de Sha'ban, nesse mesmo ano, foi decretado os detalhes do Zakah. Foram determinados os detalhes das doações, como devem ser feitas. A doação já era uma obrigação, porém ainda não tinha as determinações detalhadas. Por exemplo, também em Sha'ban veio a determinação de alterar a direção da oração. Em Sha'ban também foram determinados os detalhes da guerra e da luta pela causa de Deus. Como os muçulmanos podem se defender. Quando os muçulmanos devem guerrear e atacar o inimigo. Então, tem 4 pontos. No mês de Sha'ban, do ano número 2 da Hijra, foi determinado o jejum, foram determinados os detalhes do Zakah, a doação, foi alterada a direção da oração, foi alterada al-Qibla, é chamado Tahwil al-Qibla, também foram determinados os detalhes da guerra, os detalhes das regras durante uma guerra e durante uma agressão contra os muçulmanos e o que eles devem fazer. Como se fosse uma preparação para um destaque para essa nação. E aí no mês de Ramadã aconteceu o primeiro jejum, nesse segundo ano depois da Hijra aconteceu o primeiro jejum. E também aconteceu a batalha de Badr, uma batalha na qual os muçulmanos foram vencedores e tiveram várias lições, e essa batalha também é citada em várias suratas do Alcorão Sagrado, como Surat Al-Anfal e Surat Al-Imran. Então, destaque. Deus quer que o muçulmano, como indivíduo, e que a nação muçulmana, como sociedade, como grupo, que carrega a verdadeira religião de Deus, Deus quer que esse indivíduo e esse grupo alcancem, número 1, a purificação, número 2, destaque, número 3, educação. Então, repetindo, no mês de Ramadã, aprendemos que devemos alcançar, tanto como indivíduos, como grupo, como nação, devemos alcançar, número 1, a purificação, o destaque e a educação. Alguns pontos importantes sobre a educação, e cito assim, bem resumidamente, para a gente finalizar. Sobre a educação, no Ramadã, durante o jejum, e claro, seguindo esses pontos e essas recomendações de estar atento à leitura do Alcorão, estar atento às orações, estar atento à recordação a Deus, estar atento a fazer doações. Eu tenho, com tudo isso, durante o Ramadã e com o jejum, a educação para o controle dos nervos. A pessoa tem controle sobre a sua ira. Isso o ser humano precisa muito. Educação para o controle da ira, da raiva. 2, a educação para a doação pela causa de Deus. Você se educa no Ramadã para doar financeiramente mesmo. E também para a doação fisicamente. Você se dá a Deus. Você se dedica à adoração a Ele. Porque
somos escravos. Nós não somos livres, somos servos de Deus. Então, nós somos servos ou livres? Somos servos de Deus, mas somos livres de tudo além de Deus. A educação na união e na harmonia e irmandade entre os muçulmanos. Esse é o número 3. Também, com o jejum você sente fome. Então, número 4. Você tem a educação no sentir, educação ao sentir as dores e problemas das outras pessoas. Educação no temor a Deus. Educação para controlar a língua. Educação para deixar os prazeres, para ter controle sobre o ego, o capricho, os prazeres. Então, tudo isso faz parte dessa educação no mês de Ramadã. Então, espero que isso tenha sido uma aula benéfica e esses pontos eu quero, em primeiro lugar, me beneficiar com eles e também dar uma outra explanação de adoração para os meus amigos e os meus irmãos. Ou seja, falar sobre como construir realmente um indivíduo que é completo e correto. Como construir um grupo, uma nação que é completa e correta. Então, através da purificação, através do destaque, você se destacar, e a nação e o grupo se destacar, e através da educação. Estes são os méritos do jejum. O jejum vem para nos purificar, nos destacar, nos educar. Estes são os méritos do Ramadã. Se pudermos falar o Ramadã também, se quisermos falar Ramadã, que tem o jejum e as outras adorações. Para que o Ramadã? Para purificar, para destacar, para educar. E não é todo mundo que alcança tudo isso. Não é todo mundo que alcança tudo isso. Tem gente que morre no meio do caminho. Tem gente que, como dizem, morre na praia. Imaginem, por exemplo, nas mesquitas. Os irmãos que têm costume de ir na mesquita, alhamdulillah. Vejam, a pessoa vai na mesquita numa noite de Ramadã, reza al-Isha, reza a oração obrigatória do al-Isha, a oração da noite. 4 rak'ah. Tem 10 filas. Aí depois começa a Tarawih, que é a oração específica do Ramadã. As 4 primeiras rak'ah, as 4 primeiras genuflexões, tem umas 4 fileiras. Depois começa as próximas genuflexões. A partir da 5ª, já tem uma fileira e meia. E assim vai. Quem é que fica até o fim? Aqueles que se destacam. Quem é que chega até o 20º dia do Ramadã? E depois do 20º é que ele se dedica mais ainda. Então, aqui também deixa eu lembrar de uma coisa. A gente aprende também a organização, o planejamento. O planejamento. Sabiam que o profeta, que a paz de Deus seja com ele, dividiu o mês de Ramadã em 3? Aí ele disse assim: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. O seu início é perdão. O seu meio, o seu início é misericórdia. O seu meio é perdão. E o seu fim é libertação do inferno. Ou seja, vamos dividir em 3 então. Primeiro terço, os 10 primeiros dias, misericórdia. Os 10 dias seguintes, perdão. Os 10 últimos dias, o último terço, libertação do inferno. Então, como se você aprendesse que você deve planejar e subir aos poucos. Se elevar aos poucos. Porque no fim é que você vai ter que se dedicar mais ainda. Contrário do que muitas pessoas, e não sei se posso dizer a maioria das pessoas, fazem. Jejum, assim, um jejum normal, comum. Chega no 15º dia do jejum, já é uma coisa cansativa para ele. Mas não, o muçulmano faz com gosto
Então, os 10 primeiros dias faz o jejum, faz das outras recomendações e adorações. Depois, o segundo terço, nos 10 últimos dias, é que deve realmente intensificar muito, muito, muito mais as orações e a leitura do Alcorão. É assim que acontece com as pessoas que entendem bem o Ramadã e sabem como fazer, como tirar benefício e ganhar os méritos que o Ramadã tem. Por fim, para finalizar, os 10 últimos dias do Ramadã, como eu disse, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse, é libertação do inferno. E temos a vigília nas mesquitas. E muitas pessoas não conhecem sobre muitas regras da vigília. Então é importante que a gente dê a importância dos 10 últimos dias e últimas noites. E que tem a noite do decreto. Então lembrem disso para a gente comentar algo em cerca de 5 minutos sobre a noite do decreto e as 10 últimas noites. Inshallah ta'ala num próximo encontro e numa próxima aula, inshallah ta'ala. A gente ainda permanece mais alguns minutos para a gente conversar e responder as suas perguntas. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Eu tenho um arquivo para enviar aqui. Onde era mesmo? Me ajude, por favor. Onde carregar o arquivo? Aqui. Tá, mas onde eu aperto para achar o arquivo? Aonde? Semana passada você me ajudou, só me deu o botão para mim apertar. Não. Aqui isso. É esse mesmo. Tá bom. Agora sim. Obrigado.
já tem. O jejum do mês de Ramadã, regra, já existe aqui. Acho que eu já baixei. O jejum do mês de Ramadã, regras, virtudes, doc, já existe. Deseja substituí-lo? Sim. Já foi. Tá. Ó Allah, para ti jejuei. Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftar. E com a tua dádiva quebrei o jejum. ذهب الظمأ, a sede se foi. As veias se dilataram. E a recompensa se firmou com a permissão de Allah. Em árabe assim: Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Alguma outra pergunta? Vamos embora? Então, quantos dias de vigília precisamos participar? Não há nenhum dia que seja obrigatório, ou seja, é um dever. Participar na vigília é recomendável e é muito importante. Então, Deus Altíssimo Seja disse sobre a noite do decreto. Tem uma noite a qual ele denominou Laylat al-Qadr, noite do decreto. E aí, naquele texto que a gente citou, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou o que tem no Alcorão também, que a noite do decreto é melhor, é mais valiosa do que 1000 meses. Então, nas 10 últimas noites do Ramadã, a pessoa, se puder, já deve entrar em vigília. Não podendo, ela escolhe a noite que ela puder. E aí você observa qual que é a noite mais importante. Os sábios têm divergência sobre a especificação da noite do decreto. E é dito que o profeta, que a paz de Deus seja com ele, disse assim: procurem a noite do decreto nas 10
nas noites ímpares das 10 últimas noites do Ramadã. Procurem. Das 10 últimas noites do Ramadã. Ou seja, 21, a noite de 20 para 21, 23, 25, 27, 29. A maioria das pessoas valorizam muito a noite de 27, porque alguns sábios determinaram que é a noite do 27, é a noite do dia 27. Esta é Laylatul Qadr, a noite do decreto. Porém, nós dizemos que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, não especificou, e era costume dele se esforçar durante todas as noites. Então, quantos dias de vigília precisamos participar? Dever não é dever nenhum dia. Mas você se esforça conforme aquilo que você pode. Pessoa que pode, por exemplo, ter condições de se retirar realmente durante 10 dias, que o faça. Aquele, por exemplo, que não tem condições, que ele seja assíduo nas orações noturnas durante todas as 10 últimas noites. Por exemplo, depende muito a localidade, a mesquita no mundo. Por exemplo, é combinado que às 3 horas da manhã há oração noturna dentro da mesquita em grupo e com um imam que recita o Alcorão em voz alta, e há a oração noturna. Então a pessoa se esforça para ir. A mulher, por exemplo, ela pode estar em vigília dentro de sua casa. Ela determina uma noite, algumas noites, para ela estar acordada, recordando a Deus, fazendo preces, chorando, lendo o Alcorão, rezando, tá? Então isso também pode ser individualmente ou pode ser em grupo nas mesquitas. Então a pessoa escolhe as noites que ela tem condições, algumas delas ou todas, conforme a condição. Quem é convertido e é a sua primeira vez que vai fazer o jejum do Ramadã, como deve fazer as orações? Já que nesta época as orações são maiores. O número de rak'ah são maiores. Então, deve fazer as orações como faz antes do Ramadã, faz conforme pode e como sabe. As orações que têm um número maior, elas são orações em grupo. São orações em grupo. Há pessoas que às vezes perguntam: eu posso rezar essa oração em casa? É dito que, se for em grupo, pode. É em grupo. Então, essas orações, elas têm as mesmas características. Não precisa se preocupar. Tem as mesmas características que uma oração fora do Ramadã. Tem as mesmas características que as orações conhecidas, obrigatórias, o Zohar, o Asr, que você conhece. Então não tem nada de diferente. Elas só, às vezes, podem ser mais demoradas. É assim que deve ser. Em alguns lugares, por exemplo, há grupos que fazem assim bem rapidamente. Agora a diferença aqui é o quê? Ela é feita dando mais ênfase à leitura do Alcorão. Se fica muito de pé. Ok? E a pessoa tem a liberdade de rezar. E aí, por exemplo, algumas pessoas saem durante a oração. Não, claro, não é durante a oração, durante estar prostrada e sai. Mas depois, por exemplo, de duas rak'ah terminada, tem gente que sai, tem gente que permanece, indicando que isso é recomendável e não obrigatório igual às outras. Então não precisa se preocupar, porque é um número de rak'ah maior, porém é uma oração que é feita igual às outras que são obrigatórias.
Só você diferencia na intenção. Você intenciona Salat al-Qiyamah, a oração do Ramadhan ou oração do Tarawih. Salam alaikum. Gostaria de saber se a pessoa que não é muçulmana e está pensando em se converter pode fazer o jejum? A pessoa que não é muçulmana e está próxima de se converter, está pensando em se converter, não é muçulmana ainda e faz o jejum. Ela pode fazer o jejum. Ninguém a impede, mas o jejum ele é inválido. Ou seja, eu quero dizer que o jejum não é aceito. Por quê? Porque o jejum, vamos dizer entre aspas, assim, uma linguagem bem fácil, esse jejum é islâmico. Então, para mim, fazer esse jejum e esse jejum ser válido como adoração a Deus, eu tenho que crer primeiro que Deus estabeleceu. E tenho que crer primeiro que Deus determinou o jejum no Alcorão. Então eu tenho que crer no Alcorão e no profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Ou seja, devo ser muçulmano, dizer, testemunho que Deus é único e que Muhammad é seu mensageiro. Porque esse jejum foi estabelecido conforme Deus determinou e conforme o profeta fez na frente de todo mundo e ensinou. Então, pode fazer o jejum, mas não é um jejum válido como adoração, conforme a crença que o muçulmano tem. Tá? Agora, você vai ter os benefícios que a pessoa que jejua tem normalmente no seu dia a dia, na saúde, etc. Agora, você também, até você é convidada por mim, por todos os outros irmãos, a já tomar a iniciativa de se tornar muçulmana no primeiro dia do Ramadã. Ou por que não antes? Bem-vinda. Quem está isento de jejuar, mulher grávida, pode ir à mesquita e ler o Alcorão? Então, isento de jejuar. Quem está isento de jejuar é a pessoa doente e que teme que a sua doença se agrave se jejuar, ou que, por exemplo, venha a falecer. Vai acontecer uma debilidade maior se jejuar. É essa doença, não é qualquer doença, não é a gripe, como dissemos a semana retrasada, uns 10 ou 14, 15 dias atrás. Também a pessoa que viaja está isenta de jejuar. Ela escolhe, se ela quiser jejuar, ela jejua, se não, ela quebra o jejum e repõe depois. E a mulher grávida é a mulher que amamenta também. Agora, a outra pergunta, é outra parte já. A mulher grávida pode ir à mesquita e ler o Alcorão? Ela pode ir à mesquita e pode ler o Alcorão. E também, se ela ter certeza que ela não vai prejudicar a criança e a sua gravidez, ela jejua também se quiser. É uma isenção. Tem uma diferença entre a gente dizer você é isento. Ou seja, se você quiser, você me paga, ou se você quiser, você não me paga. Você está isento. Agora, se você pagar, eu aceito. Agora, e é diferente de eu dizer você, por exemplo, você não pode pagar. É proibido você pagar. Tá? Então, quando dizemos isento, significa que a pessoa ela pode o fazer, mas ela é isenta. Se ela não o fizer, ela não é responsabilizada, ela não é condenada, ela não está a pecar. Boa noite. O jejum só é válido no Ramadã ou pode ser feito em qualquer época? Não, o jejum pode ser feito em qualquer época. No Ramadã é obrigatório. No Ramadã, o jejum é imprescindível e obrigatório. Quem é visto comendo, bebendo durante o dia do mês de Ramadã, assim, numa sociedade muçulmana, numa comunidade muçulmana, é tido como um depravado. É um depravado. Não encontrei palavra mais bonita que essa, né? Agora, fora do Ramadã, a pessoa também jejua. E é recomendável, ou seja, você está fazendo mais que o essencial. Você já tem, por exemplo, igual o carro básico e tem opcionais.
você já está tendo muitos opcionais. Então, e aí tem os dias específicos que são muito valiosos para o jejum, ou seja, tem os dias nos quais o jejum é incentivado. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz: em tal dia, quem jejuar, lhes serão perdoados os erros de um ano anterior. Em tal dia eu jejuo porque o jejum ele é elevado aos céus. Então, esses dias são especificados também. Temos segunda e quinta-feira, são dias especiais em que a pessoa pode jejuar. Você tem também os dias 13, 14 e 15 dos meses lunares. Por exemplo, agora Sha'ban, hoje é dia 15. Hoje era um bom dia para jejuar e era segunda-feira também. Temos o dia de Arafah, que é durante a peregrinação. Então é recomendável o jejum para quem não está em peregrinação. Temos o dia de Ashura. Todos esses dias são conhecidos. Então tem vários dias nos quais é muito recomendável o jejum. E aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, um companheiro veio até ele e disse: olha, ó mensageiro de Deus, eu quero fazer uma promessa, quero jejuar a vida inteira. Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, proibiu. Tem jejum proibido também. Proibiu que ele o fizesse. Falou para ele: não o faz porque você não vai poder cumprir. Aí ele falou: não, mas eu sou forte. Mas você não vai poder no futuro. E aí o profeta disse assim: se você quiser, eu te aconselho, jejum todos os dias não pode. O melhor jejum, se você vê que você tem força para isso e que você quer e tem essa intenção, então faça o jejum um dia sim, um dia não. E esse é o jejum do profeta Davi. E não há melhor do que isso. Porque esse homem, esse companheiro, que a paz de Deus esteja com ele, a paz de Deus esteja com o profeta, que a paz, esse companheiro do profeta, ele queria algo assim para se destacar mesmo, queria adorar a Deus com um jejum. Então ele disse para ele: não faça todos os dias, só ou um dia sim, um dia não. Já falei demais, então vamos escrever aqui: segunda e quinta, 13, 14, 15 de cada mês, lunar, não é dezembro, janeiro, etc. Dia de Ashura, que é 10 de Muharram, é o primeiro mês do calendário. Aí tem o dia 9 e dia 11 também, o dia de Arafah. É o dia 9 de Dhul Hijjah, durante a peregrinação. E o máximo dia sim, dia não. Então é proibido na religião islâmica, vamos chamar de, em árabe é o Wisal. O Wisal seria, é proibido na religião islâmica a pessoa emendar os dias de jejum, emendar um dia atrás do outro, a não ser no Ramadã, que é um mês determinado e a pessoa deve fazer. Tá, ou em qualquer época. Depois, Assalamu alaikum, wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Aproveitando essa resposta, então, a pessoa que não se converteu e ora é inválido. Então, a pessoa que não se converteu, mas ela ora, a oração ela não é válida como adoração dirigida a Deus, até que ela primeiro declare a sua crença e aí depois a sua oração é feita e ela é aceita. Sim, então aproveitando essa resposta, a pessoa que não se converteu e ora é inválido, então a oração é inválida.
A gente, acho que na semana passada ou retrasada, citou um exemplo onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, enviou um de seus companheiros, disse para ele: você vai chegar até um povo e vai ensiná-los. Que a primeira coisa que você os ensine seja que eles testemunhem que não há divindade além de Deus e que Muhammad é seu mensageiro. Aí disse para eles: se eles atenderem ao seu chamado, se eles declararem isso, aí você os ensina a oração. Se eles rezarem, você os ensina a doação, como é feita, zakat e tal. Então, isso é lógico também, irmãos. É importante isso. Se repetiu de novo a pergunta aqui. Então, é importante. Isso aí é algo lógico. Nós temos as ações como algo que você faz para benefício próprio, para benefício da sociedade. Tudo bem, a pessoa quer fazer como tal, está se beneficiando e está beneficiando a família dela, dele, a família e a sociedade, etc. Mas temos na religião, na nossa religião, nós temos o que não existe nas outras religiões, que é a ação feita para Deus. Então, para ser feito para Deus, deve ser feito da maneira que Deus quer. Então, primeiro tem que crer que essa é a maneira que Deus quer, para você fazer uma construção válida. Então, esse é um alicerce. É lógico isso. Salam alaikum. Minha cunhada não jejuou quando estava grávida de seus 3 filhos. E ainda ela não conseguiu repor todos os dias que ela não jejuou. É verdade que ela vai ter que jejuar e pagar pelos dias que ainda não jejuou? Então, ela vai ter que jejuar pelos dias que não jejuou. Não há nada para pagar. Ela jejua, ela repõe depois quando ela puder. Então, é importante a mulher, para não acumular tudo isso. Às vezes a mulher grávida, sendo uma gravidez seguida de outra, é difícil realmente. Mas então, depois ela escolhe alguns dias alternados para ela repor. E o que ela faz? Ela repõe em dias alternados e com a intenção de reposição. Salam alaikum. Posso fazer o jejum em favor de um familiar doente? O jejum ele não pode ser feito por outra pessoa. O jejum ele não pode ser feito em intenção de outra pessoa que esteja viva. A oração, por exemplo, a oração não pode ser feita nem para o vivo, nem para o morto. Por exemplo, eu sei que fulano morreu e ele deixou de rezar. Eu quero rezar, repondo para ele. Não. O Hajj, a peregrinação, pode haver alguém doente que não tem condições de ir a Meca e essa pessoa tem condições financeiras. Ela pode pagar para alguém para que essa pessoa vá e faça a peregrinação. Ela paga a viagem e paga os gastos que essa pessoa vai ter. Pode. A peregrinação. Porque na peregrinação o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou isso e também aprovou quem ele viu que estava fazendo isso. Aí agora partimos para o jejum. O jejum, se sabemos que uma pessoa, um familiar seu, faleceu, rahimahullah, que Deus o tenha, ele faleceu e ele tinha dias de jejum para repor e não repôs, um familiar pode repor esses dias. O jejum pode ser feito por uma pessoa em memória de uma pessoa que morreu e que você sabe que ele deixou de jejuar alguns dias. Agora, não pode ser feito de vivo para vivo. A pessoa que é doente, ela é isenta. Ela não precisa fazer. Essa pessoa é doente. Imagine, por exemplo, a pessoa, quando ela tinha saúde, quando ela era sã,
e tinha saúde e tal, ela fazia o jejum. Ela ficou doente, ela não tem mais condições. Então, ela não deve assim sentir remorso de, ai, como eu não estou jejuando. Essa pessoa ela está sendo recompensada por Deus por sua intenção. Então, a pessoa doente ela é isenta. Ou é uma pessoa doente que vai poder repor depois, ela repõe. Ou é uma pessoa doente que nunca vai poder repor, tem uma doença crônica, ela expia, ela paga pelo jejum quebrado. A próxima aula é dia 25 de junho, que é amanhã, terça-feira, com o Sheikh Muhammad al-Buqai, com o tema Usul al-Da'wa, ou al-Da'wa, a divulgação do Islã, às 9 horas da noite. Dia 26, que é depois de amanhã, quarta, Sheikh Ahmed Khatib, com a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também às 9 horas. Dia 27, acho que é na quinta, o Sheikh Adil Pishli, com o tema Al-Fiqh, a jurisprudência islâmica. E o nosso encontro, inshallah ta'ala, na segunda próxima. A gente já marcou, era para a gente se encontrar quinta, depois sábado, e ficamos para hoje segunda. Inshallah ta'ala, a gente se encontra na segunda que vem, se não tiver, inshallah ta'ala, nenhum empecilho. Então está marcado o nosso encontro para segunda-feira, e dia 25, 26 e 27 vocês têm também aulas com os outros irmãos. E creio que no próximo encontro a gente tem que voltar para o nosso assunto para a gente poder, assim, passar um pouco do assunto que nós estamos tratando, porque já atrasamos demais, inshallah. Então a gente se encontra no próximo encontro, inshallah. A gente se encontra no próximo encontro. Nos encontramos na próxima ocasião, inshallah. Jazakallahu khairan, inshallah será al-Qaida. Não, Aqida, sim, vai ser Aqida. Aqida. Assalamu alaikum.